Oi, Liliane, vamos resolver aqui a sua questão, tá certo? Ela fala assim: uma partícula A viaja com velocidade constante e horizontal de módulo VA desconhecido. Após a colisão com a partícula B, que está inicialmente em repouso, verifica-se que as duas partículas, as duas, vão subir uma plataforma horizontal de altura 0,8 metros. Porém, A entra em repouso quando atinge essa altura e B continua a se mover na plataforma com energia cinética igual a 240 joules. Desprezando os efeitos do atrito e sabendo que as massas de A e B valem 5 kg e 10 kg, respectivamente, determine o coeficiente de restituição da colisão. Então, vê só, vamos interpretar o que está acontecendo aqui. Primeiro, a gente tem que entender que está ocorrendo uma colisão, tá? Eu até fiz um desenho aqui de antemão para facilitar isso. A gente tem a bolinha A, que está com a velocidade inicial que eu chamei de V0A. Ele fala na questão que era VA, mas eu vou tratar como V0A porque depois da colisão tem a velocidade final. Então, para não confundir, tá? Então, antes da colisão, a gente tem V0A, que é a velocidade inicial de A antes dele se colidir. E B, como fala a questão, estava em repouso, por isso V0B é igual a zero. Depois disso, essas duas bolinhas, elas vão se colidir, tá vendo? A se colide com B. Depois disso, ambas começam a se movimentar para a direita para subir essa plataforma aqui que tem no desenho. Ó. Eles vão subir essa plataforma. Só que a bolinha A, quando ela subir, assim que ela chegar aqui em cima, ela vai parar. E a bolinha B não. A bolinha B, ela subiu e vai continuar se movimentando, tá bom? Então, essa questão vai envolver quantidade de movimento e energia mecânica, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular todas essas velocidades. A velocidade inicial de a velocidade final de A e a velocidade final de B. Para eu fazer isso, eu vou começar calculando as velocidades finais. E para calcular as velocidades finais, eu vou utilizar a energia mecânica, tá bom? Porque é o seguinte, a gente tem aqui, quando as bolinhas terminam de se colidir, se lembra aqui que elas se colidiram, não é isso? Depois que elas se colidiram, elas vão partir em direção à plataforma com essas velocidades VFA e VFB. E quando chegarem lá em cima, a bolinha A não vai ter mais velocidade, porque ela não tem energia cinética, e a bolinha B vai ter uma velocidade porque ela tem energia cinética. Então, a gente vai ter que analisar cada uma dessas bolinhas, tá? Primeiro, vamos começar com a bolinha A. A bolinha A, inicialmente, quando ela está aqui no pé da plataforma, ou seja, antes de subir na plataforma, ela tem energia cinética, concorda comigo? Porque ela tem uma velocidade, que é a velocidade VFA. Então, antes, vou botar aqui, ó, antes de subir, ela tem energia cinética. Mas ela não tem energia potencial gravitacional se eu levar em conta que ela está exatamente no solo. Eu vou considerar que ela vai ter energia potencial apenas se ela tiver uma determinada altura em relação a esse solo. E como ela vai estar aqui antes de subir na plataforma, ela está nivelada com o solo, então ela não tem energia potencial, tá? Ela tem energia cinética, ou seja, energia cinética é diferente de zero, mas a energia potencial gravitacional é igual a zero, ela não tem. Depois, ou seja, quando ela sobe nessa plataforma, as coisas vão inverter. Ela não vai ter mais energia cinética, ou seja, energia cinética igual a zero, porque aqui na questão fala, ó, quando elas sobem uma plataforma horizontal de altura 0,8, a bolinha A entra em repouso. Se ela entrou em repouso, ela não tem velocidade. Se ela não tem velocidade, não tem energia cinética. Em contrapartida, ela vai ter energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional diferente de zero. Porque agora ela vai estar a uma altura H, que é 0,8 metros, em relação ao solo, tá bom? Então agora a gente vai trabalhar com energia mecânica. Energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial gravitacional. E a energia mecânica em um circuito, em um sistema isolado, como é o caso, não tem ação de forças dissipativas, como atrito, a energia mecânica permanece constante, ou seja, a energia mecânica antes de subir a plataforma e depois de subir a plataforma permanece constante. Então veja, qual vai ser a energia mecânica antes de subir a plataforma? Energia mecânica antes.
a energia mecânica, a energia cinética, mais energia potencial. Só que antes eu não tinha energia cinética. Então, eu não tinha energia potencial gravitacional. Então, eu vou ter apenas energia cinética antes. E energia cinética antes, energia mecânica antes. E energia mecânica depois vai ser apenas energia potencial gravitacional, porque agora eu não tenho mais energia cinética. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma comparação. Energia cinética antes de subir a plataforma com a energia cinética depois de subir a plataforma. Eu vou igualar as duas, porque como eu disse, em um sistema isolado a energia mecânica permanece constante. Energia mecânica antes é igual a energia mecânica depois. Se antes eu só tinha energia cinética e depois eu só tinha energia potencial gravitacional, então eu vou igualar a energia cinética de antes com a energia potencial gravitacional de depois. Tá? Então vai ficar assim, ó. Energia cinética antes é igual a energia potencial gravitacional depois. Aí vamos lá. Quem é energia cinética? Energia cinética vai ser massa vezes a velocidade. Qual é a velocidade a que eu estou me referindo? É essa velocidade final de A aqui, que é a velocidade que a bolinha consegue após se colidir. Então, velocidade final de A ao quadrado dividido por 2. Que é energia potencial gravitacional? É massa vezes gravidade vezes altura. Aí agora a gente pode substituir. E uma coisa legal é que a gente pode cortar a massa, ó. Cortar essa massa com essa massa. Aí eu vou encontrar que a velocidade final da bolinha A ao quadrado vai ser 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 0,8. 10 vezes 0,8 dá 8, 2 vezes 8 vai dar 16. Ou seja, a velocidade final de A vai ser a raiz quadrada de 16, que é 4. Então, eu tenho que vai ser 4 metros por segundo. Aí, agora, vamos trabalhar com a bolinha B. Vou fazer a mesma análise, antes e depois. Antes, essa bolinha tem energia cinética, assim como a bolinha A, porque depois da colisão, apesar de que antes da colisão a bolinha B não tinha velocidade, depois da colisão ela adquiriu uma velocidade, que eu chamei de VFB, tá vendo? Então, antes ela tinha energia cinética sim. Agora, ela não tem energia potencial gravitacional, já que ela está no mesmo nível do solo, ela não está a uma determinada altura. Então, energia potencial gravitacional vai ser igual a zero. E depois, ou seja, quando ela sobe na plataforma, aí se lembra na questão que B é diferente de A, porque B tem sim uma energia cinética, tá vendo? Ó, que ele diz que é igual a 240 Joule. Então, depois que a bolinha B sobe a plataforma, ele tem uma energia cinética igual a 240 joules. E além da energia cinética, ele vai ter energia potencial gravitacional, já que ele vai estar a uma determinada altura em relação ao solo. Aí vamos agora analisar a energia mecânica. A energia mecânica, como eu disse, é a soma da energia cinética com a potencial gravitacional. Como a energia mecânica antes é a soma da energia cinética com a energia potencial gravitacional e eu só tenho energia cinética, então ela vai ser só energia cinética. Energia mecânica antes vai ser igual a energia cinética de antes de subir a plataforma. E depois, a energia mecânica depois vai ser a soma da energia cinética depois, que é 240, com a energia potencial gravitacional de depois. Tá bom? Então, se lembra que a energia mecânica, ela permanece constante. Energia mecânica antes é igual a energia mecânica depois. Então, vamos colocar isso aqui. Energia mecânica antes é igual a energia mecânica depois. Que é energia mecânica antes? Energia cinética antes. E que é energia mecânica depois? 240 mais energia potencial gravitacional depois. Quem é a energia cinética antes? Vai ser a massa dessa bolinha vezes a velocidade dela, que é a velocidade final de B ao quadrado dividido por 2. Vai ser igual a 240 mais energia potencial gravitacional, que vai ser massa vezes gravidade vezes altura. Agora, se a gente substituir os valores, a massa da bolinha B é de 10 kg, ó. Então, vamos colocar aqui.
10 vezes velocidade final de B, que é o que a gente quer descobrir, sobre 2 é igual a 240, mais a massa, que é 10, vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 0,8. 10 dividido por 2 vai dar 5. 5FB ao quadrado é igual a 240, mais 10 vezes 10 vai dar 100. 100 vezes 0,8 vai dar 80. 240 vezes 80 vai dar 320. Então, 5 vezes FB ao quadrado é igual a 320. Esse 320 vai ser dividido por 5, então a velocidade final de B ao quadrado vai ser 64. A raiz de 64 é 8. Então, a velocidade final de B é de 8 metros por segundo. Veja só, a gente acabou de descobrir dois valores. A gente descobriu o valor final de A e a gente descobriu o valor final de B. Aí, o que é que a gente vai fazer agora? Descobrir o valor inicial de A. Porque para a gente calcular o coeficiente de restituição, a gente tem que calcular as velocidades relativas depois da colisão e de antes da colisão. E para calcular a velocidade relativa, eu preciso das velocidades. Então, vamos lá. Para calcular a velocidade inicial de A, eu vou utilizar a conservação da quantidade de movimento. A quantidade de movimento antes de uma colisão vai ser igual à quantidade de movimento depois da colisão, tá bom? Quem é a quantidade de movimento antes? A única bolinha que tem velocidade é a bolinha A. Então, eu vou ter velocidade, massa da bolinha A, vezes a velocidade inicial de A. Vai ser a única bolinha que tem quantidade de movimento. Porque como o B está em repouso, ele não tem quantidade de movimento. Agora, depois da colisão, as duas bolinhas têm quantidade de movimento. Vai ser a massa da bolinha A, vezes a velocidade final de A, mais a massa da bolinha B, vezes a velocidade final de B. Tá bom? Aí agora é só a gente substituir. Massa de A é 5, velocidade inicial de A gente quer descobrir. Massa de A é 5, velocidade final de a gente já tinha descoberto aqui, que era 4. Mais massa de B, que é 10, vezes velocidade final de B, que a gente também acabou de descobrir, que é 8. Então, vou ter 5 V0A, vai ser igual a 5 vezes 4, que é 20, mais 10 vezes 8, que é 80. Ou seja, 20 mais 80, 100. Esse 5 que está multiplicando a velocidade vai passar dividindo. Então, eu vou obter que a velocidade inicial de A é igual a 100 dividido por 5, que vai dar 20 metros por segundo. Agora, eu tenho tudo que eu preciso para calcular o coeficiente de restituição. Só que a gente tem que ter muito cuidado na hora de calcular o coeficiente de restituição, porque eu estou trabalhando aqui com velocidade relativa, tá? O coeficiente de restituição, ele vai calcular uma razão entre essas velocidades relativas. Vai ser a velocidade relativa depois da colisão sobre a velocidade relativa antes da colisão. O que é que ocorreu depois da colisão? Eita, meu celular aqui, só um minutinho. Às vezes ele reconhece a minha voz, né? Mas enfim. Depois da colisão, a bolinha A e a bolinha B seguem no mesmo sentido, que é para a direita, só que com velocidades diferentes. A bolinha A tem 4 metros por segundo e a bolinha B tem 8 metros por segundo. Então, veja, quando a gente trabalha com velocidade relativa e a gente tem velocidades de mesmo sentido, a velocidade relativa vai ser a subtração dessas velocidades, tá bom? Então, aqui vai ser 8 menos 4, que vai dar 4. E agora a velocidade relativa antes. A velocidade relativa de antes só vai levar em conta a velocidade de A, porque a bolinha B está parada, concorda comigo? Então, se B não tinha velocidade e eu só tenho a velocidade de A, então, quando eu for calcular a velocidade relativa, vai ser apenas a velocidade de A mesmo. Então, qual era a velocidade inicial de A? De 20 metros por segundo. Então, eu vou colocar aqui. Velocidade relativa antes vai ser apenas a velocidade da bolinha A, que é 20. Então, eu vou ter 8 menos 4, que vai dar 4, sobre 20.
eu posso dividir por 4, que vai dar 1. 20 dividido por 4 dá 5. Então, 1 sobre 5 é a mesma coisa que 0,2. A gente achou aqui o nosso coeficiente de restituição. Então, gabarito da questão, letra B. Eu sei que ela foi um pouco trabalhosa, né? Mas é só porque eu tentei explicar bem, com bastante calma, essa questão da energia, para você entender que nessa questão você vai precisar envolver essa questão de energia e depois ir para a quantidade de movimento, tá? Você tem que entender que antes nenhuma das duas tinha energia potencial gravitacional, mas após subir a plataforma, ambas as bolinhas têm energia potencial gravitacional. Só que apenas a bolinha B vai ter energia cinética. Aí você trabalha ali com a conservação da energia mecânica, que você consegue achar as velocidades finais das bolinhas. Após isso, você acha a velocidade inicial da bolinha A através da quantidade de movimento e só então é que você vai aplicar a fórmula dessa constante aqui que eu esqueci o nome, coeficiente de restituição, isso. Aí você vai ter que utilizar a ideia de velocidade relativa para poder responder direitinho, tá bom? E é isso, espero ter ajudado e bons estudos.